Bora, pessoal! Tudo certo com vocês? Pessoal, vocês estão curiosos para saber quais são aí esses 5 segredos da pintura com lápis de cor que vão mudar a vida de vocês? Gente, é verdade, porque assim, são detalhes, são segredos que as pessoas não contam e que são muito naturais, são muito normais da gente fazer e às vezes a gente não percebe. E assim, não tem a ver com qualidade de papel, não tem a ver com qualidade de lápis de cor. É claro que essas coisas influenciam, mas não tem a ver com a qualidade da pintura que você vai fazer. Então, como que a gente vai fazer? Para passar esses 5 segredos, primeiro eu vou mostrar um passe de mágica, um desenho aqui para vocês perceberem a diferença das pinturas. Então vamos lá. Pá! Então é isso. Temos 2 desenhos aqui, feitos, certo? Desenhados que eu fiz, tentei fazer igual, mas com mais bochechudinho, eu esqueci. Mas tudo bem. E aí, o que a gente vai fazer? Vou passar as dicas então para vocês. Ó, a primeira delas, que eu falo que é sempre muito importante, e às vezes as pessoas não fazem muito bem, é a seguinte: lápis apontado. Gente, eu vou mostrar a diferença para vocês. O que eu vou fazer? Em um desenho eu vou fazer como eu faço realmente, e no outro, como vocês fazem, para vocês verem a diferença. E o porquê que é tão importante esses detalhes aí, desses segredos que eu vou falar para vocês. É o seguinte: primeira coisa, vou pegar um lápis que não está tão apontado e eu vou fazer a pintura como vocês fazem, certo? Então aqui, ó, mais ou menos assim, certo? Nesse estilo aqui. Quando o lápis não está muito apontado, vocês percebem que ele não consegue pegar os detalhes aí do desenho, certo? Com mais facilidade. Então, quando ele está apontado, olha a diferença. Vamos lá. Primeiro segredo revelado, que é uma coisa boba, simples, mas que faz total diferença. Olha isso, gente. Quando ele está apontado, fica muito mais fácil de você fazer realmente o desenho. Olha a diferença, certo? Então, primeira dica, sempre apontem o lápis. Não deixe ele muito fino, porque se ficar a ponta muito fina, ela vai quebrar, não vai adiantar nada. Então é sempre bom, ó, deixar mais ou menos nesse formato aqui, certo? Bom, essa é a primeira dica. Segunda é a seguinte: não adianta fazer uma pintura com um lápis assim, suave, sem pressão, no dedo. Tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter vontade. Ó, a pintura, ela tem que acontecer de uma forma onde você pressione, não vai rasgar a folha, né? Mas você pressione de uma forma que o desenho, ele fique como se fosse uma pintura a tinta, né? Sem branquinho. Isso faz total diferença para deixar o desenho com aqueles detalhes branquinhos, tá vendo? Ou não. Certo? Então, segunda dica é: sempre trabalhe com pressão no lápis de cor. Terceira. A terceira dica é a seguinte: às vezes vocês fazem as pinturas, ó, e vocês fazem de qualquer jeito. Vocês pintam assim, aí depois vocês vêm pra cá, aí depois vêm pra cá, ó. Isso é sem pressão e pintando de qualquer jeito, tá vendo? Ele vai ficar todo riscado. Por quê? Porque vocês estão fazendo algo sem formato nenhum, né? Sem detalhe. Então é muito importante que na hora da pintura vocês sigam 2 regrinhas. Sempre em formato de cruz, né? Imagina uma cruz para cima, pro lado, para cima, pro lado. E sempre em movimentos circulares. Então a pintura tem que acontecer, ó. Opa, aqui mais fácil. Em movimentos ondulares, circulares, certo? Só que de cima e depois pro lado. Por quê? Porque ela vai cobrir todos os detalhes que tem branquinhos. Olhem a diferença. Eu vou fazer a pintura aqui, ó, com pressão, tá vendo? Ó, em movimentos circulares para cá. E depois eu vou fechar assim, ó, desse lado, porque ela vai fechar todas as partes em branco. Gente, isso é muito importante, porque você faz realmente com que a pintura fique uniforme, né? Fique com todos os detalhes realmente pintados. Então, terceiro segredo, terceira dica é: faça sempre as pinturas em movimentos circulares e em formato de cruz, de cima para baixo e depois de um lado para o outro, certo? Bom, eu vou fazendo aqui a pintura, enquanto isso eu vou falar a quarta dica, certo? O quarto segredo para uma pintura com lápis de cor, que é fazer o contorno dos desenhos. Gente, isso é muito importante pelo seguinte: quando você faz o contorno é isso aqui, ó. Pegar todo o desenho antes e fazer o contorno. Porque quando você faz o contorno, fica muito mais simples de você delimitar a área que você realmente precisa pintar. E outra, fica muito mais rápido o desenho, né? E você não vai fazer só o contorno em volta do rosto, você já faz o contorno de toda a pintura. Então, onde vai ficar amarelo, você já faz o contorno, ó.
Aqui, por exemplo, já vai ficar tudo amarelo, dentro do olho não. Então eu já vou fazer o contorno. Aqui você não precisa se preocupar em movimentos ondulares. É justamente trabalhar a pressão do lápis, estando com o lápis mais apontadinho, e fazer todo o contorno do que realmente você vai pintar. Olha que simples que vai ficar. Eu faço todo o contorno primeiro. E aí depois, ó, contornos finalizados. Eu já fiz toda a parte que precisa ser realmente pintada. Então, tudo que está dentro desse contorno eu não vou pintar. E tudo que está fora, claro, vou fazer a pintura. Então vamos lá. Com essas regrinhas, certo? Com esses segredos que eu passei para vocês, como que ficaria até esse momento. E aí estamos, claro, no quarto segredo, na quarta dica de pintura com lápis de cor, mas tem a quinta, que é muito importante e que as pessoas geralmente não falam, porque faz total diferença nesse momento que você vai fazer a pintura com um pouco mais de força, com um pouco mais de pressão, certo? Então faz total diferença e que eu acho que vocês já devem ter percebido qual é esse segredo, mas é importante deixar muito claro. Então aqui, ó, a mão vai começar a doer? Vai começar a doer. Os dedos vão começar a doer? Vão começar a doer. Então tenham a certeza de que a pintura não é simples de fazer. Parece fácil, porque vocês veem às vezes o desenho rápido, né, sendo feito rápido, mas dá trabalho, gente. Ó, minha mão está doendo. Aí você dá aquela massageadinha para baixo assim, ó, e volta o desenho de novo. Mas realmente é trabalhoso, né? Não é simples de fazer. Parece fácil, mas não é. Dá trabalhinho. Dói o dedinho, dói a mãozinha, certo? Mas vai valer a pena no final. O desenho vai ficar mais bonito, vai ficar mais chamativo, vai ficar como se fosse uma impressão, né? Às vezes quando a gente faz um desenho, uma pintura legal com lápis de cor, fica parecendo que ela foi impressa, né? Porque o lápis ele faz essa parte, né, da pintura, esse detalhe da pintura. Bom, então é isso. A parte aqui do piu-piu ficou finalizada, ó, tá vendo? Circulares de cima para baixo, de um lado para o outro. Se eu tivesse feito do outro lado uma pintura qualquer, ó, isso é uma pintura sem pressão, sem contorno. Quando a gente não faz contorno, ó, a pintura pode sair para fora, né? Quando a gente não tem muita prática. Então, ó, ela fica toda esbranquiçada, sem pressão. O desenho vai passar por cima de partes que não deveriam ser pintadas. E é aquela desgraça, vocês sabem, né? Vocês conhecem bem. Porque quem não fez uma pintura desse jeito, não é verdade? Aí você faz de um lado, aí depois você faz de outro, aí tem um lado que fica com pressão, o outro não. Olha a diferença, gente. Por mais que você não coloque pressão e não trabalhe com essas regrinhas que comentei, façam aí o teste. Façam o teste. Vocês vão ver a diferença que dá. Ó, por mais que eu esteja cobrindo toda a parte, uma vai ficar mais escura que a outra, então a pressão faz toda a diferença aí no desenho. Ó, e aí fica de qualquer jeito. Bom, essa seria a diferença de um pro outro. E aí, qual que é a quinta e última dica, o quinto e último segredo, gente, que é muito bobo, mas faz muita diferença e vocês precisam perceber isso. Quando a gente faz uma pintura com um papel sobre uma parte fofa, tipo um caderno, ou um monte de folha em cima da outra, ou algo que não dê firmeza para o desenho, para a pintura, é claro que o desenho não vai ficar tão legal. Então, sempre quando vocês forem pintar, coloquem uma base que seja lisa, toda lisinha, para não ter textura, que não tenha textura, e que seja durinha, né? Ou seja, ela tem que ser lisa e dura justamente para você conseguir dar pressão no desenho e ela realmente ficar firme. Porque senão, se você tiver num caderno, por exemplo, as folhas de baixo vão fazer com que ela fique mais fofinha e não vai ter o acabamento que a gente gostaria. Então é muito importante ter uma base dura. Gente, dicas preciosas que fazem total diferença na hora que vocês forem fazer uma pintura com lápis de cor. Então a primeira dica foi o lápis sempre apontado. A segunda, dê sempre pressão, ou seja, dá um pouco mais de força aí no lápis. A terceira, faça movimentos aí em cru, só que sempre circulares, movimentos ondulados. A quarta, faça sempre o contorno antes do desenho, né, da pintura, justamente para você delimitar a área que você vai pintar. E a quarta é sempre trabalhar com uma estrutura mais fixa, mais resistente na parte de baixo, certo? Vou finalizar então assim o desenho, só para vocês verem como ele vai ficar.
os dois, na verdade, né? Então como ficaria com esses detalhes que eu comentei com você. E sem, para vocês verem a diferença. E gente, como eu comentei no começo do vídeo, o lápis de cor, ele, claro, tem lápis que tem mais qualidade que outro, né? Tem uns que são mais porcariazinha, que você vai comprar, você começa a pintar, a ponta estoura, né? Quebra. O lápis mesmo, a madeira às vezes é ruim, então a madeira propriamente quebra, é uma loucura isso. Mas às vezes acontece. E claro que a qualidade do lápis de cor é importante, mas como vocês podem perceber, ó, eu estou fazendo uma pintura com um lápis da Faber-Castell, né? Que é um lápis tradicional. Podia ser um Bic, podia ser um outro de uma marca meio estranha. Mesmo assim, se a gente trabalhar com essas regras que eu comentei, dá certo. O desenho fica legal. E aí outra história também, o papel faz diferença? Então, tem papéis que são mais porosos, tem papéis que são mais lisos. Pode fazer pode facilitar. Mas assim, o que eu quero dizer é que com o material que vocês têm realmente em casa, que é uma folha de sulfite tradicional e um lápis de qualquer marca, vocês conseguem fazer desenhos legais. Então não precisa gastar muito para fazer um desenho incrível, sabe? Dá para fazer com o material que vocês têm em casa um desenho legal, que tenha qualidade e que fique bonito também, certo? Mais pra frente eu vou fazer um desenho eu vou fazer alguns outros testes, né? Por exemplo, lápis de cor. Eu tenho alguns modelos de lápis de cor que realmente você consegue perceber que eles não deixam parte branca nenhuma no desenho. Então, para quem quer tirar todas as partezinhas brancas assim, é claro que vai ser melhor. Mas é o que eu disse, não é algo que seja que a gente só consiga fazer com um lápis de R$1.000, sabe? De R$400, de R$30. Então não é isso. O que faz a diferença realmente são essas regrinhas que eu comentei com vocês, que aí sim podem fazer total diferença, certo? Gente, é isso. Olha a diferença. Vocês percebem? Ficou muito claro, né? Aqui a gente trabalhando com todas essas regras e aqui uma pintura sem esses cuidados, sem esses detalhes, sem esses segredinhos, certo? Então façam o teste de vocês, postem lá nas redes sociais, postem principalmente no Instagram, gente, que eu sempre comento, que eu sempre vejo os vídeos, que é no @semprearteiros, certo? Para que eu possa ver, me marque lá, para que eu possa ver, possa curtir, possa comentar seus desenhos, certo? É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, pratiquem, que nada melhor do que prática para a gente conseguir chegar nas ideias realmente que a gente quer executar. Então é isso, até mais! Tchau!